bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá, estudante. Sou Edgar, professor de Química do Colégio Soluções EAD. Vamos dar início à nossa primeira videoaula falando dos átomos. As noções de átomos. Vamos imaginar uma lâmina de ferro. Então, se nós imaginarmos essa lâmina de ferro e partirmos essa lâmina em duas, e depois uma dessas partes partirmos novamente em duas, e depois vamos partir e vamos partindo até que sobre uma pequena partícula. Esta pequena partícula é que forma toda a matéria, e esta partícula é chamada de átomo. Átomos são diferentes no tamanho, na massa e no comportamento. Temos diversos átomos, aproximadamente conhecidos, nós temos 117. Então, cada um tem o seu tamanho, tem a sua massa e tem o seu comportamento. Esses átomos eles formam milhões de substâncias, muitas delas já conhecidas pelo homem. Essas substâncias, elas são divididas em dois grandes grupos. As substâncias simples, por exemplo, todas elas são formadas por um único tipo de átomo, tá? Um único tipo. É importante frisar isso. Por exemplo, nós temos o ferro. Numa barra de ferro só contém átomos de ferro. Numa barra de alumínio, por exemplo, uma lata de refrigerante, né, só contém alumínio. Temos também o gás oxigênio, já é um composto formado por dois átomos de oxigênio. A atomicidade, ela diz a quantidade de átomos que compõem aquela substância. Então, o gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio. E também temos o gás hidrogênio, com analogia à quantidade de átomos de hidrogênio, né? Nós temos dois átomos de hidrogênio aqui formando o gás hidrogênio. É importante lembrar que átomo é uma coisa, substância é outra. Temos também as substâncias compostas. Elas são formadas por mais de um tipo de átomo. Então temos aqui, por exemplo, o gás carbônico. Observe que o gás carbônico ele é formado por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. A água, por sua vez, ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A história do átomo começou com Leucipo e Demócrito há mais ou menos 2.500 anos atrás, né, no século V a.C. Então, Leucipo era professor de Demócrito, né? E os dois andando um dia pela praia, tentando verificar de onde vinha a matéria, a vida, a constituição da vida. Então, eles imaginaram a seguinte situação, que olhando ao longe desta praia, eles imaginavam que a matéria era contínua, como se fosse uma coisa só. Imagina, por exemplo, você olhando de longe, né, um monte de terra. Então, de longe parece que é uma pedra, mas se você chegar bem pertinho dela, você vai ver que não são pedras, tá? Assim como a praia. A praia ela é formada por grãos de areia. Então, aquele monte de terra também é formado por pequenos grãos de terra, de pedra, enfim. Esses modelos atômicos, tá, de Leucipo e Demócrito é um dos primeiros que tem registro na história. E átomo, quem deu esse nome para a matéria de átomo foi Demócrito. Então, a palavra átomo ela surge do grego, ela vem do grego. A quer dizer não e tomos quer dizer divisível. Juntando as duas palavras, então fica não divisível, ou seja, aquela matéria que não é divisível. Foi chamada de átomo. Eu queria frisar aqui que esta foto foi tirada no interior do Amapá. Eu não sei especificamente se é no Amapá ou se é em Calçoene. E essa outra foto aqui foi tirada do site Blog Curiosos. Quem puder visitar lá para ver várias fotos de areia é interessante.
Então vamos resolver aqui alguns exercícios relacionados a essa história do átomo, essa história preliminar do átomo. Então, como os filósofos imaginavam os átomos? Esta questão está na página 3, tá? E é a questão 3. Bom, os átomos são pequenas partículas indivisíveis. Essas partículas indivisíveis é que constituem a matéria. Então, essa seria a resposta mais adequada à questão 3 da página 3. Temos também uma outra questão, que é a questão 7, também na mesma página. Diz o seguinte, pergunta o seguinte, como faziam os filósofos gregos para concluir as suas hipóteses? Bom, naquela época não existiam equipamentos como existe hoje. Então, filosoficamente falando, esses filósofos eles idealizavam um átomo feito de ideias e não de experimentos. É importante frisar isso. Muitos autores, muitos escritores, cientistas, afirmam que esse modelo atômico era um modelo poético, tá? Um modelo intuitivo. Então, eles concluíam suas hipóteses por meio de intuições. Bom, aluno, é importante você fazer as atividades no seu caderno, tá? Principalmente a questão 1 e 2 da página 3. As outras questões a gente vai ver ao longo dos assuntos nos próximos vídeos, tá? E a gente também vai estar colocando aqui para você resolver. Um bom estudo a todos e aguardamos você no próximo vídeo.